Olá, está no ar Mangueirosamente. Ela já trabalhou no comércio como vendedora de boutique, foi modelo e manequim e depois foi a primeira paraense a sentar na bancada mais famosa do telejornalismo brasileiro. Eu estou aqui com Priscila Castro. Tudo bem, Priscila? Tudo bom, Ismael. Prazer te receber. Obrigada pelo convite. Lembrando das nossas histórias. Na verdade, eu estava na TV Liberal, trabalhava na televisão liberal, vi essa menina chegar, porque continua uma menina linda, delicada e excelente profissional. Me conta essa história aí de ter sido trabalhando numa boutique. Ismaelino, eu tinha 14 anos. É uma história que eu conto com orgulho, porque as pessoas acham que a gente nasce e parece que onde a gente está. E existe um caminho a ser percorrido. Eu lembro, na época, o Marcelo Serruia me convidou para trabalhar numa loja dele, no Castanheira Shopping, lá na BR-316. O único shopping da cidade? Que na época, não, já tinha o Iguatemi até então, mas era lá na BR-316, na época das minhas férias. E lá eu fui, passar dezembro, né, para pegar um freela. E na época eu lembro bem que meus pais ficaram com muito receio. Eu, com 14 anos, saía de ônibus aqui do centro, ia para o Castanheira, trabalhava e voltava. Quando começou o ano letivo, já no ano seguinte, a dúvida, vai continuar a trabalhar ou não vai? E aí o Marcelo falou, não, vamos trocar de local, vem para o outro shopping que é no centro, o Iguatemi. Aí eu mudei de loja também. E nesse tempo eu falei, não, eu quero continuar trabalhando. E a condição era, se as médias caíssem, eu ia parar de trabalhar. E eu levei o meu segundo ano do ensino médio todo trabalhando. Estudava de manhã, 4 da tarde ia para o shopping, até 10 da noite. Isso me deu uma certa experiência, muito nova ainda, para lidar com moda, para lidar com o público, para saber me comunicar. Então, acho que ali foi o início de uma escola para minha carreira, que eu levo até hoje. Para onde eu vou, essa comunicação muito extrema, sabe? Eu era boa de venda, inclusive, batia minhas metas todas. Tanto que no segundo ano eu fiquei, aí final do ano eu já entrei no convênio, aí já não teve acordo. Meu pai falou, não vai continuar trabalhando, você não precisa, em tese, vai estudar. E aí, mas no final do ano do convênio, lá fui eu de novo ser chamada pelo Marcelo para trabalhar de novo. E aí virou a modelo? Como é que surgiu a modelo? Manequim era modelo? Eu fazia foto e alguns desfiles eu cheguei a fazer também, porque eu sou baixinha para o mundo das modelos, né? 1,70 não vale muito, não. E eu fazia muita foto. Só que a história da foto é engraçada porque, assim, eu fui abordada no elevador do meu prédio por um fotógrafo, que a minha mãe quase morre do coração quando ela... Como que um fotógrafo abordou você no elevador do prédio? Otávio Cardoso, queridíssimo, que na época já era sócio da Valda Marques. E aí, nesse processo, ele era meu vizinho, os pais dele moravam lá. E aí, nesse processo, ele conversou com a mamãe, explicou, e a Valda entrou na jogada. E eu fui fazer umas fotos. E desse período, eu fiz um monte de encarte para várias lojas aqui da cidade. Fazia desfile também, alguns, né? Eu nunca fui, como a gente falava na época, do Melo. Lembra do Melo? Falecido. Melo, na verdade, era a grande agência de modelo da cidade, descobriu, inclusive, nomes nacionais e internacionais. Ele me chamava em alguns eventos pontuais, por exemplo, para o shopping. Eu acabava fazendo, mas tinha condição de eu só fazer para a loja que eu trabalhava. Então, eu só fazia para Triton. Era meio que uma coisa meio assim. Mas isso assim na tua cabeça, você imaginava que você ali engataria? Você já era uma vendedora de sucesso, como falou, não é? Mas já poderia engatar como uma modelo. Ismaelino, eu resgatando umas fotos, mas essa história é muito legal. Em 1994, o The Look of the Year participava no Brasil inteiro de eventos nacionais, em vários estados, atrás de uma pessoa que representava... Caras novas, né? Cara nova. E o Serginho Matos veio a Belém na época, em 94, e eu participei. Eu fiquei em segundo lugar. Perdi para Dani Filgueiras, jornalista. Ela ficou em primeiro, porque ela era enorme, e eu com 1,69, 68 na época, e não passei no teste mesmo, de altura. Por isso que eu falo, eu sou alta, mas eu não tenho uma altura para passarela para a época que se exigia. E nessa história eu virei do The Look of the Year, eu fui New Face, de 94. No ano anterior, Carol Ribeiro participou e não ganhou. 94 eu participei. Descoberta do Melo, inclusive, né? Descoberta do Melo. Muito parecida, as pessoas confundiam um pouco a gente, só que ela tem uns 20 centímetros a mais que eu, com certeza. E nessa história, eu fui New Face em 94, quando foi em 95, Carol ganhou. E ganhou o mundo, inclusive, porque ela ganhou, eu acho que o nacional e o internacional. Acho que ela foi o grande nome de 95. Então, a gente vinha meio que nessa paralela.
é uma queridíssima que até hoje tenho contato. A gente meio que se fala por Ganhou o rede mundo, social. mas quem na verdade ganhou todo mundo assim, você se tornou a cara de Belém quando apareceu na bancada do telejornal com maior audiência no Brasil. Conta pra gente essa experiência, como é chegar ali. Sim, mas você se tornou jornalista, né? Estamos adiantando o assunto. Ismaelino, estudar sempre foi foco, nunca passou pela minha cabeça não seguir uma carreira, tentei fazer até direito e não passei no vestibular a primeira vez, resolvi trocar de área, fui para comunicação. A primeira opção não era jornalismo? Não era, cheguei a fazer direito no ano do convênio. Fiz direito, não passei e eu só queria se fosse o FPA. Eu tinha colocado na minha cabeça que também seria assim. E eu fiz o segundo ano, não passei, eu fui passar na terceira vez no vestibular. Mas não desisti mais da comunicação social. Quando eu entrei no curso... Passou na terceira vez para comunicação social. A primeira direito, a segunda comunicação, a terceira comunicação. Aí já entrei. E o crivo da UFPA a gente sabe muito bem, na época eram 39 por vaga para a comunicação social. Dá para ter uma ideia, né? Eram só 50 vagas e lá dentro do curso de comunicação você dividia publicidade e jornalismo. Eu não sabia o que eu ia fazer ainda. Aí depois do Caxanheira você começou a ir para o Guamá, não é? Porque fui para o Guamá, de ônibus, nossa, muitas vezes, várias vezes eu fui. E nesse processo como um todo, eu engravidei, casei, tive minha filha, tudo ao mesmo tempo. Trabalhava já, porque logo que eu entrei na faculdade, eu voltei a trabalhar. Eu trabalhava como recepcionista em uma escola particular. E... paralelo a isso, engravida, casa, tem filha e continuei trabalhando. Mãe, dona de casa, tudo junto, tudo turbilhão. Junto, misturado. Tudo, acho que a minha vida assim eu acho que se fosse mais calma, eu sei nem se eu teria conquistado tanta coisa, porque eu nunca me vi parada, não me vejo parada de maneira nenhuma. Eu sempre estou buscando alguma coisa, nem que seja para ajudar pessoas. Eu falo que eu gosto muito de conexões, eu gosto de apresentar pessoas que possam vir a fazer algo legal juntos. E eu gosto muito desse processo como... Mas nesse turbilhão da tua vida, a gente se encontrou, trabalhava na TV Liberal, né? Fazia comentário de cinema no Jornal Liberal e no Bom Dia Pará. E aí entrou Priscila, essa coisa linda, né? Porque é linda, sempre foi linda, delicada e absolutamente focada no teu trabalho. Eu sempre tive essa ideia de você. Você, na verdade, é uma profissional... que busca sempre o aperfeiçoamento, né? Como é que é essa entrada dentro da televisão? Porque você já foi para a TV Liberal, né? Sim. Eu estava terminando a universidade. Nesse meio termo, eu estagiei num local por 6 meses, saí e fiquei um período sem conseguir vaga em lugar nenhum. Cheguei a fazer teste na TV Cultura, não passei. E aí abriu vaga para testes na TV Liberal, para reportagem. Lá eu fui. Fiz o teste, não passei. E aí, eu me lembro na época que o setor RH, que era o Gilberto Bentes, que comandava, ele falou assim, me ligou de novo, falou assim, olha, nós temos uma outra vaga para a produção, você tem interesse? Eu falei, lógico. E fui fazer e passei. Fiquei 1 ano na produção. Era o tempo somente de amadurecer, de me preparar melhor, de entender o sistema dentro de uma afiliada Globo, que isso ajuda muito. E quando abriu de novo uma vaga para repórter, a prioridade sempre é de quem está dentro da empresa. E a jornalista já estava completamente instalada em você? Totalmente, totalmente. Eu acho, Ismaelino, até que antes de eu perceber isso, pela comunicação, por relacionamentos, por gostar de conversar bastante, já vinha isso dentro de mim. Eu só não tinha ainda despertado. E quem me fez despertar foi durante um curso de redação jornalística que eu fiz com Roseli Mendes e Franci Rodrigues, em que elas olharam para mim e falaram, você precisa estar na TV Liberal, você é a cara da TV Liberal, a TV Liberal precisa te conhecer. E eu falava, nossa, gente, mas o que estão vendo em mim? Será que eu tenho esse perfil para chegar lá? E foi nisso que eu fui acreditando, as pessoas falando e eu também buscando conhecimento, me preparando, indo atrás. E acontecendo. Lembra que a gente conversou muito, né? Na sua chegada na televisão liberal, claro, como eu já te falei, né? Chama atenção pela beleza, mas também pela tua delicadeza, pela tua forma, aquela menina, né, que estava chegando ali. Já mãe. Já mãe, pois é, tem tudo isso. Como é que você conciliou essa coisa da mãe, e que virou jornalista, que já estava trabalhando? Ismaelino, não é fácil. Assim, eu abri mão de muitos momentos, finais de semana, feriados, tentava administrar os horários para estar em reunião de escola, em eventos importantes dela. Então, assim, a gente meio que vai fazendo um malabarismo, um dia após o outro. Uhum. Mas, assim, eu sempre tive, por exemplo, uma retaguarda muito forte, uma rede de apoio muito boa, da minha sogra, da minha mãe, entendeu? Que me deixavam tranquila para poder sair para trabalhar. Sem isso, eu acho que a gente não consegue
também focar tanto no trabalho, porque você acaba ficando preocupado. Então, a hora que eu saía de casa, e ela sempre soube desde pequena que eu saía de casa para trabalhar, que era para a gente ter dinheiro para comprar as coisas, para passear, para se sustentar. Então, eu criei essa consciência muito cedo nela. Porque, às vezes, a criança não quer entender muito bem, você precisa esclarecer para que ela entenda. Você sai de casa para alguma coisa. E é bacana que nessa tua trajetória, tu percorre todos os caminhos que tinha ali para chegar onde você chegou de apresentadora. Você passou por produção, reportagem de rua, depois Liberal Comunidade, né? 1 ano de reportagem, vamos lá. Quase 6 anos de reportagem de rua. 1 ano de produção, perdão. Quase 6 anos de reportagem. No meio tempo disso tudo, eu fiz Liberal Comunidade, É do Pará, dividindo com a reportagem. E aí, eis que chegou a oportunidade de virar apresentadora e editora. E eu te juro, eu não estava também assim achando que ia acontecer. Porque nesse meio tempo, isso é uma insegurança de você sempre achar que não vai acontecer? Pode até ser, Ismaelino. Eu acho que eu vou trabalhar isso na terapia. Mas assim, eu sempre acreditei que eu ia chegar, tá? Mas assim, eu nunca me atropelei e nem achei que era antes da hora. Eu sempre deixei as coisas acontecerem naturalmente, porque eu acho que aquilo que acontece solidificado, ninguém te tira. Aquilo que é atropelado vai ser questionado lá na frente. Então, eu sempre tive muito isso. Quando houve algumas mudanças foram registradas lá dentro da TV, de saída de um apresentador, editor-chefe e tal. E eu lembro muito bem que algumas pessoas falavam assim, por que tu ainda não estás pronta? Eu dizia exatamente por isso, porque vai ter a hora de eu estar pronta. Sim. Vai acontecer o momento de eu estar pronta. E da primeira vez não rolou, porque eu estava bem onde eu estava, ainda como repórter, mas da segunda vez em que eu fiz o piloto, eu já era outra profissional. Eu já tinha outra postura, outro conhecimento. A reportagem de rua nos ensina time, nos ensina improviso, nos ensina coisas que talvez, se eu tivesse ido direto para a apresentação, eu não sei se eu ia ter Há quanto tempo essa história toda, dessa entrada da TV Liberal até hoje? 20 anos, vamos completar agora em agosto. 2 décadas, né? De TV Liberal, direto, sem pausa. E quando eu vou falar para as universidades... 20 anos, a filha já 21 anos, já tem 21 anos. Já se formou. E a vida é essa, né? A gente vai seguindo e ela gosta muito de comunicação. Ela trabalha, inclusive, voluntariamente num programa de rádio. O curso inteiro dela, ela fez todas as etapas de produção, apresentação. Hoje ela coordena as equipes. E vai precisar sair, né? Porque você se forma já trabalhando? Já trabalhando na televisão? O curso eu já entrei na TV Liberal já contratada. Eu não passei nem no estágio, passei direto na produção, mas porque era questão de meses só. Aquele protocolo de UFPA que a gente sabe que dá uma atrasada no ano em alguns meses, mas assim, direto já contratada. Agora, Priscila, tem uma coisa que é muito forte, né? Essa sua participação. Você, na verdade, é uma apresentadora que pode ser chamada a qualquer momento para estar na bancada. Continuamos no rodízio. Exatamente, desse rodízio do Jornal Nacional. Me diz uma coisa, como é que você administrou, por exemplo, essa questão da visibilidade, né? Porque se você tem uma visibilidade local muito grande, claro, você é uma estrela da cidade. Mas aí, de repente, você aparece a nível nacional, né? Criou-se memes, né? Sim, na hora da sua legal. Apresentação tinha torcida, tinha gente reunida em bares e lugares para torcer por você. Como é que é essa coisa da menina lá de 20 anos atrás, entendeu? Ismaelino, é um filme que passa. A gente sabe fazer. Era o que eu conversava muito até com Tramontina sobre isso, que eu fiquei do lado Carlos Tramontina, né? Nomes do jornalismo nacional. Imagina a responsabilidade, né? Eu, Norte, Pará, e a gente, mulher, a gente vem com um pouco disso, desse cenário. E ele foi uma pessoa extremamente importante no processo. Ele, Fernando Gueiros, que era o coordenador do projeto. Pessoas que foram, assim, conversando, incluindo a gente na apresentação, na equipe. E ele falava, a gente faz isso todo dia. O que muda é o peso da camisa. Sim. Então, tá sentada ali naquele lugar, não é? É o peso da camisa. É a música que vai entrar, é você passar pro... do processo. E nessa preparação que eu fiz para o JN, eu trabalhei muito respiração, concentração, eu comigo mesma, porque eu falava, só eu posso depor contra mim, só eu posso me derrubar nesse momento. E eu falava, não, eu vou trabalhar minha respiração, minha ansiedade. Bateu um treme na hora, assim? Ismaelino, meu coração batia tão forte que eu fiquei com medo de vazar no microfone, mas eu tinha um autocontrole muito grande. Já antes, larguei o celular às 5 horas da tarde, porque eu sabia que ia ser uma enxurrada de emoção, mensagem,
as pessoas na melhor das intenções... Não tinha uma torcida, na verdade, eu lembro que tinha uma comoção na cidade, a gente tinha uma torcida para Priscila, que até uma hashtag Prino Nacional. Prino JN. Prino JN. Criamos a hashtag, e até hoje eu uso ela muito brincando. A gente criou um quadro aqui no estado do Pará, e algumas afiliadas também começaram a fazer, que era um diário de quem ia participar. Mas conta pra mim essa hora, assim, tipo, bom, aí agora tô me aprontando, tô aqui no camarim, sim, e aí vou entrar no ar. É o dia inteiro de preparação. Cheguei lá na quarta-feira, já fiz piloto quarta, quinta. Ah, vocês fizeram um piloto antes? Mas pra quê? Pra postura de bancada, movimento de câmera? Câmera, luz e movimento de cadeira, porque a cadeira ela é fixa, você só roda com ela. E você tem que levantar, às vezes, quando a bancada é muito próxima. Então, você roda inteiro para levantar, para chamar o tempo, para chamar um vivo. E toda essa logística de câmera, a luz é muito forte lá. A luz que fica, porque como é no meio da redação, o cenário, a luz ela é muito forte. Então, tem uma câmera lá que eu tinha muita dificuldade em ler. E o Tramontina também comentou que ele estava com... Porque tem uma que passeia, cada um fica com a sua que passeia, né? Elas andam muito, mas tinha uma fixa que só rodava no fundo. E era um estúdio absolutamente tecnológico também, não é? Totalmente. É um silêncio absoluto, todo mundo pensa em nome do produto. Da hora que você chega, que a gente já tinha um crachá, na hora que a gente chegava na recepção, que eles sabiam quem nós éramos, aquilo dali já falava, você está parte da equipe do JN. Então, da portaria, o pessoal do camarim, o pessoal do figurino, todo mundo que a gente passava, era todo mundo focado no projeto JN 50 anos. E depois, quando eu retornei em março de 2020, mesmo sistema. Mas você, por exemplo, na segunda vez, a coisa foi mais simples ou mais fácil? Foi diferente. Sabe por quê, Ismaelino? Lá na primeira vez, era o inédito. E eu sabia que eu não queria errar. Então, eu fui pausando, eu fui mais tolhida, eu fui mais, sabe? No outro, eu falei assim, agora eu já fiz a minha parte, agora eu vou ser mais eu vou estar mais à vontade. E foi o que aconteceu. Se você esse estar à vontade é permitido, por exemplo? Até que ponto você estar à vontade... Sim. Sem dúvida nenhuma. A gente leva a nossa roupa, eles só dão o ok, aprovam o figurino, né? Mas você que leva a sua roupa, seu sapato, e elas montam lá dentro do universo que elas entendem que está positivo ou não. Então, eu levei várias roupas. Sim, claro. Primeiro, eles tinham aprovado por foto, mas ainda assim, eu ainda levei outras roupas, porque se sujasse, se descosturasse, se bem que eles têm tudo isso para resolver. Aí você teve contato com aquela turma toda ali, Bonner, todo mundo. Da segunda vez. O Bonner, quando eu fui em setembro de 2019, ele estava de férias, e aí, quando eu retornei em março, a gente participa das reuniões, né, de pauta com todo mundo. A Renata me reconheceu na mesma hora, já me chamou para sentar do lado dela, a Renata Vasconcelos, que é, para mim, o grande ícone de mulheres na apresentação, de elegância, de tudo, dentre outros nomes, claro, que eu admiro, mas, assim, ela é uma referência muito forte para mim. E aí ela me chamou para sentar. E aí o Bonner, acho que não entendeu muito bem, porque ele só se lembrava do Marcelo Magno, que foi meu parceiro já na segunda vez do Piauí. Você dividiu a bancada a primeira vez com quem? Carlos Tramontina, São Paulo, nas comemorações do JN 50 anos. Sei. Quando foi de novo, já era rodízio de apresentadores do Brasil inteiro. Então eu entrei na escala com o Piauí. Por quê? O meu apresentador era São Paulo. Eles fazem jornais de rede. No caso, Tramontina fazia o Jornal da Globo. E a Mariana Gross, que fez com o Marcelo Magno do Piauí, também é de rede local do Rio. Então, eles tiraram eles da escala e colocaram só afiliadas. Então, eu entrei junto com o Marcelo Magno, que foi quem quase morre de Covid. Logo depois, teve toda uma polêmica, porque eu apresentei com ele em março. Demos as notícias sobre o início da Covid no Brasil. Eram 17 casos, eu me lembro. No dia seguinte, domingo, esse ele aspecto foi embora. Da Covid estava rondando essa hora toda, era muito toda, inicial, né? No Brasil, muito, mas já se tinha notícias, já se tinha uma preocupação, já se tinha um cenário mundial. E aí ele saiu do Rio de Janeiro no domingo, eu engatei férias mais no Rio, depois fui para São Paulo para voltar para Belém. Nesse meio termo, ele adoeceu lá no Piauí. Então, as redações Rio e Piauí ficaram em total alerta. Ninguém sabia onde ele podia ter pego. Porque chegou o boato que você estava, inclusive, tinha positivado, também né? Não positivei, fiz teste, isolei sim, por uma questão sanitária que todo mundo estava fazendo, cheguei de viagem, isolei, cheguei a fazer teste para voltar a trabalhar, porque na TV ninguém queria me ver, eu falava, gente, eu não estou doente e tal, mas eu fiz o teste, deu negativo, eram poucas pessoas até que conseguiam fazer o teste, ainda era muito escasso, era uma condição para voltar a trabalhar, então precisava voltar a trabalhar, faz o teste, eu consegui fazer e voltei a trabalhar normal, né? E o Marcelo quase morre mesmo, mas se salvou, assim, graças a Deus. Nessa história toda, assim, desse turbilhão, né? Que você, parece que a tua vida é cercada de coisas que vão, muita história. Que vão acontecendo. O que foi, assim, para você, o
mais difícil naquele momento ali? Do JN? Do JN. O controle da ansiedade. E o medo de errar e desmoronar. Porque você fica muito, né? Você se apega muito ao erro. E na apresentação de jornal, e eu acho que vale para a nossa vida, aconteceu uma falha, alguma coisa, segue. Depois você vai pensar nisso. Naquele momento que você está apresentando, que você está trabalhando, não fica martelando porque aquilo vai te fazer errar mais, vai errar mais. Mas essa coisa do segue também, eu já fiz televisão, é isso, né? Porque a gente fica dizendo, não, segue, mas esse segue, para chegar ao segue, é difícil, para conseguir o controle de volta. Eu acho que eu já estou no automático, Ismaelino, porque assim, o JL1 ele é muito dinâmico. Você sabe muito bem como é que acontece. Hoje é 1 hora no ar, a gente fica, e é um jornal que a escalada tá ok, mas do meio para o fim, às vezes a gente está com tudo começando a porque a interação acontecer. hoje em dia desses jornais, principalmente do primeira edição, ela é muito intensa, né? Intensificou muito isso. Vocês leem a rede social. Tablet e iPad nas mãos. Dia de quarta, principalmente, eu fico com os aparelhos, então tenho que até dividir. Porque vem as perguntas via WhatsApp e tem o iPad que tem todo o jornal lá. E tem vivo, tem entrevista, tem leitura de comentário, tem improviso, muito improviso que a gente precisa ter para tornar o jornal dinâmico. Porque nem sempre tem cabeça pronta, às vezes eu só sei qual cabeça é o Cabeça que eles chamam, na verdade, de cabeça é aquela leitura daquela que a gente chamaria de manchete, não é? Isso. É o que chama a matéria. É o que chama a matéria, chama o repórter ao vivo. E às vezes não tem cabeça e só sei o repórter, o local que ele está e o resumo do problema que ele vai mostrar ou do assunto. Então, naquele momento, eu construo 30 segundos, 40 segundos de total improviso. Muitas vezes tem uma linha na frente, é só a câmera mesmo. Isso tudo acontecendo e você, Priscila, mãe, não é? E o ponto funcionando. Priscila mãe, Priscila mulher, Priscila profissional, Priscila filha, Priscila irmã, Priscila amiga, que eu adoro. E você tem uma atividade, fora da televisão intensa também, agora começando, né, com cursos e tudo mais. Explica pra gente essa outra coisa que talvez não tenha tanta visibilidade, mas que você está envolvida. Olha só, eu já consegui formar mais de 250 pessoas dentro desse curso de oratória. É um curso de oratória. Específico para todos os públicos, porque falar, se comunicar bem, Ismaelino, serve para todo mundo. Não é específico para nenhuma área específica, todas as áreas que precisam falar. Todos nós precisamos. O seu público pode ser de uma pessoa, no caso de um médico, no caso de um psicólogo, no caso de uma pessoa que atende uma pessoa, sim. Mas seu público pode ser de 10, pode ser de 100 ou pode ser de 1000. E a dinâmica, ela não é diferente. Ele é presencial? Presencial e online. A gente está começando a desenvolver já o online, mas ainda vamos manter o presencial, porque é uma dinâmica interessantíssima. Um vai complementar o outro e, em breve, agora final de junho, já teremos mais uma turma com ele todo reformulado. 1000 novidades pela frente, Ismaelino. Eu quero já contar com toda a sua audiência aí para fazer esse curso. Quem não fez, quem já fez, pode voltar. É o momento de estrave. E, Priscila, você está ali também há muito tempo, né? E aí, o que você pode lembrar, assim, que foi a maior saia justa que você passou nesses ao vivo? Porque saia justa é ao vivo, né? Saia justa gravado não existe, né? Eu estou há 12 anos, 11, 12 anos. Cobertura de Sírio, por exemplo? Isso, só no JL1, eu estou há mais de 10, eu parei até de contar. Já são uns 12 anos aí. E os estudantes falam, é a apresentadora que mais ficou tempo ininterruptamente no JL1 da história da TV Liberal. Muito obrigada pela marca. E a gente trabalha muito esse dinamismo, esse improviso para poder resolver questões que estão meio que nessa história. A gente estava falando de improviso no Sírio. O Sírio é o grande desafio, não é? São 6 horas, do repórter. 6 horas de transmissão. Mas ali a gente tem um suporte muito bom de repórteres nas ruas, de entrevistados. É um programa todo muito bem pensado para fluir durante 5, 6 horas, senão a gente não teria como. Mas é um grande desafio porque a voz não pode cair, o ânimo não pode cair, a maquiagem tem que continuar perfeita, a gente tem que saber de muitos assuntos. Você chegou a cobrir o Sírio lá no meio da procissão como repórter? Como repórter várias vezes, sempre ficava ou na frente da TV Liberal ou na frente da Praça da República ali no hotel. Então eram sempre os 2 locais que eu ficava na maioria das vezes. Mas já cobri trasladação,
Fiz tudo, Ismaelino. Eu acho que eu não tenho lembrança de não ter feito nada na TV Liberal. Daquelas entrevistas que tem ao vivo, né? Que você pega uma pessoa e pergunta ali, o cara pode dar... Ali pode acontecer absolutamente tudo. Você lembra de algum assim? Como repórter de rua, nem tanto. Mas já aconteceu, por exemplo, eu fui para frente do PSM, por exemplo. Chegou lá, falaram, olha, vai, que tá... Era um dia que estava muito tumultuada a cidade, e às vezes você fica, quando eu estava na equipe da noite, às vezes você fica, vai numa delegacia, tem um caso lá, vai lá. Aí você falaram, cobriu até a delegacia? Até rebelião. Até motim. Eu já fui domingo à noite, verdade. E aí eu fui pegar entrevista com os presos que estavam fazendo um agente refém. Eu fui indo, eu só senti o meu cinegrafista segurando no colo da minha calça e fazendo assim, volta, tá muito perto, que eu estava já... com o braço, ele puxa meu braço, já era ali, né? E aí a preocupação da equipe também tá muito assim, porque às vezes... Se tornar refém daquela situação, né? Tinha muito isso, de você ir para um local como esse, tá esperando a imprensa. Você chega, você grava para eles amenizarem o quadro, né? O cenário. Hoje já não tem mais isso, a gente não fica mais tão perto, não vai para certos locais. A gente faz a cobertura, mas sem estar tão perto assim. Você está hoje, a gente poderia chamar confortavelmente dentro do estúdio, né? Muito. Mas você tem saudade de rua? Você sente falta? Eu faço de vez em quando, né? Assim, hoje são alguns programas especiais, final do ano a gente fez retrospectiva, eu e Jalília Messias, todo ano eu tenho feito desde a primeira edição, já fiz com o João Jadson e agora com a Jalília, que assumiu a coordenação, editora-chefe da retrospectiva. E é uma experiência sempre muito legal. Agora é perrengue, né, Ismaelino? É sol, é calor, é mosquito, é vento, a gente tem o cabelo, né, grande. Com essa umidade da cidade, a umidade. Né? Então, assim, com esse calor. Nós passamos quatro dias gravando a retrospectiva, eu e Jalília lá no Mangal das Garças. E é assim, quando tá uma perfeita, a outra o cabelo voou. Quando uma acerta, a outra erra. Voltando, é uma dinâmica. Voltando àquele assunto dessa visibilidade, né, que a televisão dá. Assim, como é que você lida com isso? Porque, por exemplo, assim... A gente percebe que você é uma pessoa famosa, bastante conhecida na cidade. Então, vamos ter algumas imagens aqui. Isso é Priscila, vendedora. Vendedora de loja, exatamente. Priscila começando aí uma carreira de modelo fotográfica. Essa foto é até do Otávio Cardoso. Aqui foi Gel Brelas que fez, saindo numa coluna daqui do jornal mesmo que tinha. Bem Marina Lima, né? Eu acho, me falava que era bem parecida. Aí aqui é já no JL2, né? Porque eu faço o plantão de sábado. Olha só, eu perdi. Olha aí no Círio isso aí, você já é repórter do Círio. Foto. Foi alguém aqui do jornal que tirou, me perdoe, eu não lembro quem foi, mas foi alguém aqui do jornal que tirou essa foto e me mandou. Aqui na transmissão de sábado... Esse é o estúdio, né, que é armado na frente da TV Liberal, vai voltar, sim, porque o Círio vai voltar. Vai voltar e a gente vai poder fazer. Querido João Carlos Pereira, um grande parceiro da minha vida, nesses comentários de Círio, de Páscoa, todo evento religioso, ele era um grande suporte para mim. Mesmo sendo católica... Devota de Nossa Senhora de Nazaré, ainda assim, é um conhecimento muito específico, muito aprofundado. E que, claro, ele, como comentarista, como alguém que é da área, ele pode estar colocando isso muito mais facilmente do que eu enquanto jornalista. Então, ele passava todo esse conhecimento. Fora que o João também é uma pessoa extremamente... Muito trabalhei com ele durante muito tempo, extremamente generosa. Em generosidade, ele lembra um episódio. Eu sempre falava que ele era muito generoso, mas assim, teve uma vez que ele entrou no estúdio, eu estava com um salto muito alto. E eu falei, João... calma, pediu correndo para alguém pegar um salto mais baixo para que não ficasse aquilo. E ele achou um gesto tão gentil. Eu falei, não, gente, é assim, claro que eu pensei em ti, mas eu estou pensando também num todo, enquanto jornal, enquanto você... Mas você ficaria, claro, mais alto que ele. Óbvio que ficaria, mas assim, quanto menor o salto, né, a diferença fica, né? Não que eu parecesse ia ficar da altura dele, não, mas... Você recebe muito artista, né, no primeira edição. Aí você está com o pessoal Adoro as entrevistas, gente, são sempre muito legais. São artistas maravilhosos. Esse é Grande Pierre, essa é uma figura, esse é um ícone. Esse é o ícone. E fui lá na TV, fez um monte de foto comigo na época que ele estava comendo. Pierre Beltrán, Maju Coutinho. Maravilhosa, gente, olha aí. Linda. César Tralli, um queridíssimo que eu conheci nesse evento de afiliadas, eram todas as afiliadas do Brasil. E aí tinha a Tralli, tinha a Mariana Gross, tivemos reunião com... Eu não sabia, era o início até. Vanessa das Matas, Vanessa da Mata. Impressionada com a beleza dessa mulher, Ismaelino, das mulheres mais lindas que eu vi. Assim, enorme, exuberante, de uma luz muito impressionante. Eu amei entrevistá-la. Uhum. Tem tanta gente bacana. Olha, aqui foi na sexta-feira, quando a gente foi apresentado. Tramontina, né, Bocardi, Renata Vasconcelos. Isso, e essa era a equipe toda, essa equipe do jornal, é que coloca o jornal no ar. Coloca o jornal no ar. Aí tem produtor, tem editor, de todas as editorias, na Internacional, Esporte.
os editores, editor-chefe, perdão. Renata Vasconcelos ali te dando aquele especial. Esse é o Diego Aidar. Foi o primeiro piloto que eu fiz. Como o Tramontina chegou depois, porque ele estava fazendo o Jornal da Globo, então o primeiro dia de piloto foi com o Diego Aidar, um querido. Para ele foi um presente, porque ninguém faz piloto do JN tão facilmente. E ele é local do Rio. E ele falou, nossa, para mim, você vai marcar o resto da minha vida, porque eu consegui fazer um piloto de JN graças a você. Renata Vasconcelos sempre com um carinho muito especial por você. Ela é muito querida, muito. E eu, Ismaelino, ficava tão, assim, por ser fã, que eu ficava muito tímida do lado dela. Engraçado isso. Ela sempre foi muito querida, levo sempre presente. Já levei para ela os biscoitinhos. Ela é apaixonada pelos nossos biscoitinhos amanteigados de castanha. Então, pisar no Rio, tenho que levar para ela. E aí o Bonner fez essa selfie, né? Mostrando, a gente ainda estava meio que de roupa, foi num dia antes até, levei também presente, cheiros do Pará. Não, isso já é a nossa porta, é a nossa porta de entrada, na verdade. As pessoas adoram receber isso, eles esperam. Nossa, levei bombom. Olha, aqui é a família. Pois é, a família, quem que tá aí? Minha irmã mais velha, Patrícia, minha sobrinha Manuela aqui, de branco. Eu, Paula, minha filha, minha mãe. Minha irmã Paula, minha filha. Que tem hoje 21 anos. Com essa... Isso. Tem tempo, não é? Minha irmã mais nova estava viajando, eu acho que não pôde ir, não estava. Meu pai, né? A gente sempre brinca nos eventos familiares, a gente faz que é o bigode, tá aí, a gente fez, foi o ano retrasado, eu acho, foi o ano retrasado. E a gente sempre faz umas fotos bem engraçadas, a gente sempre está reunindo a família, que é o combustível, né? É estar junto. Sim, isso é uma coisa também que eu percebi em você, logo que a gente se conheceu, que você é muito ligado à família, isso é muito importante, eu acho, também para o profissional, né? Canceriana valendo, romântica, família. Assim, é a nossa base, não tem como não falar nisso e até emocionar, porque assim, a minha família é tudo para mim, tudo Priscila, mesmo. como foi lidar assim, com esse período, por exemplo, eu vi a atenção que todos os telejornais mostravam, e não precisava mostrar imagens, na verdade, era uma atenção do momento com a coisa da Covid, né? De tudo que se passou. E tudo muito tenso, né? Muito tenso. Era um dia que tinha a gente questão chegava... do estúdio, né? De você estar compartilhando, não tem como apresentar sozinho, você... Não, eu já faço só, mas assim, a gente só tirava a máscara na hora do jornal, passava o tempo inteiro de máscara. Eram momentos que a gente chegava na redação, a gente não sabia quem tinha avisado que estava com sintomas. E foi reduzindo, e colegas começaram... Quem estava com saúde estava trabalhando virado, quem ia voltando melhor, já ia... Aí, quando a gente via, tinha outros adoecendo. E assim, teve um período que eu acho que a gente teve mais de 20 pessoas afastadas, ou por suspeita, ou por confirmação. E ainda tem isso, né? Por exemplo, eu me afastei, fiquei os 7 dias de isolamento, eu já fiz vários isolamentos. Fiz o isolamento quando eu voltei, né, do Rio São Paulo, do JN. Fiz quando eu realmente tive Covid, em outubro de 2020. Meu pai, em 2021, teve, e como eu moro com ele, com a minha mãe e com a minha filha, eu precisei me afastar da TV pelo período em que eu cuidei dele para minha mãe não ter acesso. Era eu que cuidava dele, mas não peguei nesse período também. Já tinha tomado vacina e tomava todos os cuidados. E aí fiquei mais esse isolamento, porque era ele no quarto dele, eu no meu. Qual foi a notícia que você deu? Minha filha e minha mãe no outro quarto. Qual foi a notícia que você deu que você não gostaria de ter dado, por exemplo? Tem algumas. Uma delas, a morte do Walter Bandeira, porque ele teve uma importância enorme no meu início de carreira ainda na TV Liberal. Pouca gente sabe, mas... Logo que eu entrei na TV... Walter Bandeira, além de cantor, eu cheguei a fazer curso com ele, era o nosso professor de dicção maravilhoso. Grande professor, sabe? Ele me ensinou muita coisa do que eu sei hoje. Eu falo nos cursos, inclusive, sobre as dicas que ele me deu, de quem sabia da importância da voz, que tinha uma voz e mais um exemplo de pessoa super generosa. E uma pessoa maravilhosa. E é engraçado porque a TV contratou ele para me atender, e eu fiz, a gente fazia no camarim as aulas, logo depois que eu largava, né, do período. E foi uma aposta também da TV, né? Contratar o Walter Bandeira, para mim, foi um grande presente, porque na época a gente sabia, ele era super ocupado e tal. E eu soube, por um amigo em comum, que ele tinha já comentado: estou atendendo uma pessoa que vai dar o que falar em Belém, que vai ser referência no jornalismo. Eu lá, em 1900 antigamente, início dos anos 2000, não imaginava a projeção. Eu almejei. Mas daí ia acontecer tudo do jeito que aconteceu, melhor até do que eu esperava. Só colocar um produto, né? Como um jornal de televisão, com 1 hora, a gente pensa que é fácil, mas não é, não é? Não é. Quais são as maiores dificuldades você tem que colocar, por exemplo, um jornal no ar? Ainda tem aquela liga toda, não é? Do contar hora e se vai dar tempo, se as matérias... A gente trabalha com relógio
em regressiva. Em regressiva. É uma bomba relógio que eu digo todo santo dia na tua frente. Então é assim, eu sou pautada, minha rotina é olhando para um relógio em regressiva. Seja para o Minuto Notícia, que é aquele intervalo do Mais Você, que eu entro com um minutinho só, dando uma atualização entre o Bom Dia Pará e o JL1, é o que está de mais factual, é o que está acontecendo, ou uma atualização de algum caso relevante. E já no JL1. Então, nesse período, sempre está um relógio na regressiva bem na frente do computador. E aí a gente fica 20, 15, vai cair. Então, eu tenho que descer para o jornal em até 5 minutos para entrar no ar. Mas já é um limite, porque eu tenho que entrar, colocar microfone, testar, aquela coisa de TV. Mas é sempre muito corrido. O desafio maior é da editora-chefe, Josi Maciel, que faz milagres, porque a gente, às vezes, começa o dia com algumas matérias do dia anterior. O que tinha sido planejado de vivo, de entrevista, muitas vezes cai ou precisa ser atualizado. E a gente tem uma manhã para remarcar, repensar, reagendar e fazer acontecer na hora do jornal. E a gente entra no ar às 11h45. Mais cedo do que o horário que tu pegavas, que era meio-dia, né? Fora essa coisa essa sua vida aí de jornalismo, de televisão e tudo mais, o que a Priscila faz? O que a Priscila gosta? Eu sei que você gosta de show, né? Que eu te vi no show do Frejá. Eu gosto de viver, Ismaelino. E isso inclui muita coisa. Eu gosto de viver intensamente muita coisa. Eu adoro sair. Eu adoro um vinho. Eu adoro bater papo. Eu adoro, sabe, me divertir com pessoas queridas, de boa energia. Esse fim de semana, nossa, foi muito bom, assim, poder encontrar pessoas no show, poder falar com as pessoas no show, sabe? É muito bom isso. Não tem nada melhor do que você poder viver, né? Ouvir músicas que te representam. O Frejá deu um show à parte. Eu fiquei muito impressionada com a qualidade vocal, né? Ele está fazendo muitos solos. 59 anos, né? E o cara ainda tem 10 aí pela frente. Muito no gasto, mínimo, muito gasto. Muito gasto. Você falou da notícia que você não gostaria de dar e você tem que me dizer agora. A morte do Walter Bandeira. Eu emendei, mas era isso. E a que você gostaria, por exemplo, de dar hoje? Como é que você também lida com essa coisa dessa propagação de fake news? Eu vou ser ousada, Ismaelino. Sabe por quê? No JL1 a gente lida com muitos problemas da comunidade. Com problemas sérios da cidade, que a gente sabe que podem ser melhorados. Eu quero ver Belém, o estado do Pará, num ranking de melhor estado, melhor cidade, com índice de desenvolvimento humano, com uma economia estável, com as pessoas vivendo bem, com as pessoas querendo vir para cá porque não tem mais conflito agrário, porque não tem mais violência, porque sabe aquela coisa do ter uma cidade, ter um estado em que você fala assim, hoje eu vivo e me orgulho demais da estrutura pública que eu tenho na minha cidade. Temos muita beleza, muita riqueza, muito a ser explorado positivamente, mas falta uma base. O programa é Mangueirosamente porque a mente da Mangueirosa é a forma da gente pensar na cidade, né? Quais que você acha que seria o maior presente que a cidade poderia ter neste momento? Isso. Índices melhores. Melhorar saneamento básico, saúde, educação. Começando pelo saneamento básico e educação, que eu acho que isso começa a mudar muita coisa. E manter a saúde, né? Porque sem saúde também a população sofre. Mas basicamente isso. E a violência também que nos atormenta. De um modo geral, a gente não tem aqui, como algumas cidades têm, falar é uma zona vermelha, zona, sabe, que é mais perigosa. Não. Eu sinto Belém toda, de um modo geral, perigosa. Então, você pode ser assaltado na Avenida Nazaré, na Doca, como você pode ser mais afastado até. Então, não tem sabe, não que eu ache que a violência tem que estar nessas áreas, mas não tem que estar em lugar nenhum. A gente tem que ter livre acesso na nossa rua, no nosso bairro, para viver em paz. Tá certo. Essa foi Priscila, um prazer enorme conversar com você. Já acabou, não? Já acabou, mas a gente sempre traz de volta os melhores entrevistados. Oba, então... Esse é o Mangueirosamente que você assiste no Libiplay dentro de liberal.com.